Existe alguma coisa de verdade na história de que Palmeiras e Zenit voltaram a conversar sobre Claudinho com a inclusão de Kusevich? Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece o tema e fala também sobre Felipe Coutinho. Ele prefere jogar no Vasco ou Corinthians? Tem ainda boatos de que Everton Cebolinha pode trocar o Flamengo pelo Botafogo. Isso confere. Para completar as últimas do mercado, com o Corinthians correndo o risco de perder zagueiro para o Internacional, tem o Rogério Ceni feliz da vida, tudo sobre a treta no Atletiba, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana a todos. Sem perder tempo, só contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, são mais de 500%. E para apostar por lá tem várias opções bem interessantes. Por exemplo, na terça-feira você sabe que tem jogo da Libertadores, né? Sport Huancayo do Peru versus Nacional do Paraguai. Tem ainda jogo na quarta, na quinta e já dá para apostar até na estreia do Atlético Mineiro em jogo marcado para o dia 21 contra o Carabobo, vitória do Galo pagando R$ 1,56. Mas também na terça-feira tem Mundial de Clubes Flamengo e Al Hilal. Vitória do Flamengo paga R$ 1,41, já no Al Ahly versus Real Madrid, na outra semifinal marcada para quarta-feira, vitória do Real pagando R$ 1,25. Tô abrindo o jogo do Flamengo para apostar que ambas as equipes, tanto o Flamengo quanto o Al Hilal, marcam gols. Cotação a 1,84, tô colocando R$ 400 para voltar em 736. Lembrando que para apostar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus que é Nicola500 para você passar a ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Não fique fora dessa, vem se divertir comigo na Win. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Flamengo, que está na preparação nos últimos detalhes para o confronto de estreia do Mundial de Clubes. E o Fla divulgou nas últimas horas seus 23 relacionados para o Mundial. A lista não tem grandes surpresas. Bruno Henrique, por exemplo, que até viajou com o elenco, está fora, assim como o Mateusão. Existia uma preocupação de torcedores do Flamengo com as situações de Davi Luiz e Everton Ribeiro, que passaram por um hospital antes do embarque para o Marrocos. Eles fizeram exames de imagem. Os dois estão confirmados na lista de 23 e devem participar da estreia contra o Al Hilal. Bora falar agora sobre a minha Portuguesa, que perdeu a quarta partida em 6 jogos do Campeonato Paulista, derrota por 1-0 na noite desse domingo para a Inter de Limeira no Canindé. Situação bem delicada, a Lusa que ocupa a zona do rebaixamento é a penúltima colocada, com campanha melhor apenas do que o Ituano. Quero falar também sobre Courtois. Goleiro, um dos melhores do mundo, defende o Real Madrid, está praticamente descartado do Mundial de Clubes. Informação do jornal Marca dá conta de que os primeiros exames feitos no atleta que sente uma lesão na virilha apontaram que ele não terá condição nem de disputar a semifinal, muito menos uma eventual final contra o Flamengo. Para fechar o giro de notícias, informação boa para o torcedor vascaíno. Manuel Capasso, zagueiro argentino do Atlético Tucumã, é esperado nessa terça-feira no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato por 3 temporadas. Atleta comprado por US$ 1,5 milhão, referente a 50% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre Claudinho, mais uma vez nos noticiários, seu nome envolvido com o Palmeiras. Já havia dito para vocês que não existia qualquer possibilidade de negócio, mas o rumor voltou a ficar forte nesse fim de semana, com uma informação que veio de uma página de notícias dando conta de que o Zenit teria feito uma contraproposta, 15 milhões de euros, além da inclusão de Kusevich no negócio. Se fosse nesses termos, certamente o Palmeiras faria negócio, até porque entende que o Claudinho representaria um enorme ganho. Mas o Zenit não tem interesse no Kusevich, não há qualquer tratativa envolvendo o Claudinho e a pedida dos russos para negociar seu atleta é superior a 40 milhões de euros, tudo porque eles não querem perder um dos principais jogadores. Essa reportagem ainda chega a dizer que em algum momento o Zenit tentou a contratação do Messinho, ele iria como contrapeso na negociação do Claudinho, outra coisa que não faz o menor sentido. Só para lembrar, o Messinho já foi procurado recentemente pelo PSG, que estava disposto a colocar no Palmeiras 40 milhões de euros, onde já se viu fazer o Messinho de contrapeso numa negociação envolvendo o Claudinho. Para arrematar sobre o Verdão, tratativas em busca de um volante e de um atacante seguem sem pressa, bem ao estilo Leila Pereira e Anderson Barros. Bora te ajudar a entender o que há de verdade no papo de que Felipe Coutinho vai preferir jogar no Vasco em detrimento do Corinthians, notícia divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, que empolgou o torcedor cruzmaltino.
A informação é real, mas antes que o torcedor do Vasco se empolgue e já imagine o Coutinho atuando como titular, vale alguns esclarecimentos. Coutinho não voltará ao Brasil nessa janela de transferências. Já deixou claro isso para os seus representantes. Ele pretende continuar na Inglaterra, mesmo que como banco de reservas por algumas semanas ou meses. É que lá ele ganha 3,5 milhões de reais por mês e já sabe que para voltar ao Brasil, tanto para jogar no Corinthians quanto para jogar no Vasco, precisaria abrir mão de mais da metade dos vencimentos. O Vasco não conseguiria pagar mais de 1 milhão de reais por mês. O Corinthians sinalizou com no máximo 1,5 milhão de reais. Essa situação só vai poder mudar na metade do ano se até lá o Coutinho se cansar da situação que tem vivido lá no Aston Villa, onde é muito mais reserva do que titular. Nesse final de semana, por exemplo, ele entrou no segundo tempo na derrota do Aston Villa por 4-2 para o Leicester de virada. Então, você torcedor vascaíno, o Coutinho prefere o Vasco ao Corinthians? Sim, isso é real. Ele dá preferência ao clube do coração, clube onde foi formado, tem excelente relação com os torcedores e vai priorizar o Vasco. Mas no momento futuro, não agora. O Vasco vai em busca de reforços, está atrás de um ponto esquerda, de um camisa 10, de mais um volante, jogadores de menos peso e menor impacto financeiro do que o Coutinho, pelo menos por hora. Outro boato que agitou o mercado de negociações no futebol brasileiro diz respeito a Everton Cebolinha. Ele trocaria o Flamengo pelo Botafogo na volta do time do Mundial de Clubes. Informação divulgada pelo Jota, que é integrante de uma das principais organizadas do Botafogo. Fui checar essa história com uma fonte minha dentro do clube para saber se existe alguma tratativa. A resposta foi a seguinte, de forma taxativa, abre aspas. Não existe absolutamente nada. Invenção total, fecha aspas. Botafogo assegura que está em busca de um atacante de lado de campo para o lugar do Jefinho, mas em momento algum o nome do Everton Cebolinha foi cobiçado ou cogitado. Jogador fora da realidade financeira do Botafogo hoje, havia sido comprado pelo Flamengo por 13,5 milhões de euros, que equivaliam na época a 72 milhões de reais. O Fla ainda se comprometeu a pagar mais bônus. A ideia do Botafogo é reforçar o sistema ofensivo com algum jogador bem mais barato do que o Everton Cebolinha. O atacante não será reforço botafoguense. Garantia me foi dada por uma pessoa super importante do departamento de futebol botafoguense. E se você se acostumou a ver Rogério Ceni reclamando nas entrevistas coletivas, deve ter se assustado com o tom do treinador depois da vitória por 1-0 contra o Santo André. O tricolor nem jogou bem, mas venceu o Ramalhão no ABC Paulista com um gol no finalzinho, marcado pelo Alan Franco, vitória que fez com que o São Paulo se isolasse ainda mais na liderança do seu grupo. Depois da partida, o Rogério Ceni foi perguntado sobre uma série de temas e disse o seguinte, abre aspas, estou satisfeito com o elenco que temos, só lamento as contusões, hoje foram 10 problemas, incluindo os 3 laterais. Tem também Arboleda, Caleri, com o elenco inteiro dá para competir com a maioria dos clubes no Brasil. O Rogério ainda completou com a seguinte frase, abre aspas, hoje tenho mais opções de 1 contra 1 para fazer jogadas próximas da área, com um esquema bem mais próximo daquele que eu gosto, fecha aspas. Rogério ainda foi perguntado sobre temas importantes. A contusão do Caleri é grave, ele foi poupado por causa de uma questão envolvendo seu tornozelo. De acordo com o Rogério, não deve ser baixa para os confrontos contra o Red Bull Bragantino e contra o Santos. Já o Arboleda está com o joelho inchado, praticamente descartado para as 2 partidas. Rogério ainda deixou claro que a volta do Natan, lateral direito do Curitiba, não tem sua participação, foi uma decisão da diretoria. Ele ainda contou que o lateral é meio verde para o momento atual. E falou ainda que o Patrick Lanza, lateral esquerdo do São Paulo, que pertence à seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, é titular absoluto, tem características diferentes daquelas que ele imagina para um jogador da posição, mas que o Patrick vai ter oportunidades quando voltar ao tricolor. Bora falar agora sobre seleção brasileira. Quem será o treinador do Brasil diante da dificuldade para fechar com nomes importantes, como por exemplo Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Mourinho? CBF já começa a planejar opções mais compatíveis com a realidade financeira e esportiva. E o nome do Jorge Jesus tem ganhado força. Queria contar uma informação de bastidor. Se a seleção brasileira de fato procurar o JJ, ele rescinde o contrato com o Fenerbahçe no ato. É que o português gostaria muito
de treinar a seleção brasileira por toda a mística envolvendo a camisa da seleção e por imaginar que pode acabar com o jejum de títulos. JJ, que trabalha desde o ano passado à frente do Fenerbahçe, o time dele é vice-líder do campeonato turco, embora com uma desvantagem de 6 pontos em relação ao Galatasaray. Na Liga Europa, a campanha é boa, o time passou em primeiro lugar no grupo B com 14 pontos contra 12 do Rennes, 5 de um time do Chipre e 1 ponto do Dinamo de Kiev. Multa rescisória está longe de ser um peso, referente apenas ao tempo de contrato versus o salário. Como o contrato do JJ com o Fenerbahçe se encerra em junho, a multa seria baixa. E ele recentemente teve o convite para renovar seu contrato e disse não, porque aguarda o convite da seleção nacional. Hora de falar sobre as imagens trágicas do Atletiba. Atlético e Curitiba fizeram um fiasco na Arena da Baixada. 1-1 no tempo regulamentar, o jogo nem acabou, foi interrompido, ou melhor, suspenso, depois de uma confusão generalizada entre atletas. Confusão que envolveu Terãs, Aleph Manga, enfim. No final das contas, 9 pessoas foram expulsas. 5 atletas do Atlético Paranaense, 3 jogadores do Curitiba, além do técnico Antônio Oliveira do Coxa. Com as 5 baixas do Atlético e a falta de segurança, o árbitro decidiu por suspender o jogo e agora o caso vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Paraná. Não se descarta a possibilidade de a partida ter seu resultado anulado. Para piorar, ainda houve invasão de torcedores do Atlético Paranaense que queriam bater em jogadores do Curitiba. Foram arremessados os mais variados objetos para dentro do campo. Espero que os dois clubes sejam punidos de forma exemplar, para que a gente não volte a ver cenas como essas dentro de um campo de futebol. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e o risco de Bruno Mendes deixar o Parque São Jorge. Logo, o Bruno, que tem atuado com bastante frequência, foi titular na vitória por 2-0 contra o Botafogo nesse domingo. Já tem 5 participações nos jogos do Corinthians, 3 como titular, 2 entrando no decorrer dos jogos. O contrato dele com o Timão se encerra em dezembro de 2023, ou seja, a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. E o Internacional, por onde o Bruno Mendes passou na temporada passada, está disposto a comprá-lo em definitivo agora. O Internacional já foi avisado de que dificilmente vai conseguir ficar com o Vitão para o segundo semestre. Atleta revelado no Palmeiras, que pertence ao Shakhtar, está emprestado ao Internacional e tem chamado a atenção de vários clubes importantes do futebol europeu. Tem jogado muito com a camisa do Internacional. O Inter, se preparando para esse movimento, já sondou os representantes do Bruno Mendes pedindo que ele não renove em hipótese alguma o contrato no Timão. Agora o Inter vai tentar convencer o Corinthians a fazer um preço justo para que o Bruno Mendes possa se transferir em definitivo para o Colorado. Detalhe importante é de que o Timão tem perdido vários atletas para esse setor. Robert Renan, por exemplo, negociado com o Zenit da Rússia. Raul Gustavo foi emprestado para o Bahia. Já o Robson Bambu não teve seu contrato renovado e hoje é reforço do Vasco da Gama. Só para completar detalhes importantes da vitória do Corinthians contra o Botafogo, quero citar números extracampo. Terceira vitória do Timão de forma consecutiva, já são 4 vitórias nos últimos 5 jogos. Destaque importante para o torcedor: 41.804 público total na Neoquímica Arena, por uma renda bruta de R$2,5 milhões de reais. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde. Assim que surgir notícia, tem ainda programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!